Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Flávio Rodrigo, passando aqui para deixar mais uma reflexão de Deus ao seu coração. E antes de entrar propriamente no vídeo, eu quero tomar aqui um minutinho da sua atenção para pedir dois favores para você. O primeiro é, você que chegou nesse vídeo, curta, comente, compartilhe, né? Clica aí para você receber as notificações dos nossos vídeos e nos ajude a promover e levar a palavra de Deus a um nível maior de pessoas, né? Então, nós estamos tanto no Instagram, Facebook e YouTube. Você pode nos encontrar lá, @pregador Flávio Rodrigo. O segundo pedido, é um pedido muito importante, né? A livraria Levando a Palavra, ela traz uma infinidade de livros, né? Ela traz inúmeros títulos de livro. E eu gostaria que você fosse transformado pela literatura. Livros como esse, lançamento do Fábio Coelho, Falsos Profetas, Como Identificar Falsos Líderes na Igreja, livros do pastor Luciano Subirá, O que Farei de Jesus Chamado Cristo, e muitos outros livros clássicos como Peregrino de John Bunyan. Vai lá, Livraria Levando a Palavra, o link deve estar ou na descrição do vídeo ou na bio do canal. Corre lá e seja abençoado com nossos materiais. Dito isso, eu quero começar a nossa reflexão de hoje. E a minha reflexão hoje faz girar em cima das armadilhas do diabo. Que o diabo tem uma estratégia para prender o cristão, isso não é dúvida, né? Ele pode usar tanto de coisas lícitas como de coisas ilícitas para nos tirar do propósito que é a presença de Deus. Então, em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, eu vou ler na NVI, eu vou ler o versículo 8 e 9, o texto sagrado diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu li um livro do C.S. Lewis chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E nesse livro, o C.S. Lewis constrói algo que para mim foi fantástico. Ele faz uma construção progressiva dos ataques do diabo na vida do cristão. E o diabo nunca vai aparecer como diabo. O diabo nunca vai aparecer te oferecendo algo escancarado para você cair, a não ser que você já esteja caído. Então, o diabo normalmente, ele tenta de maneira progressiva, e a progressão do diabo não é para o mais, é para o menos, nas tentações ou nos ardis dele, como diz o apóstolo Paulo, que ele começa te oferecendo algo grande. Então, às vezes ele vai te oferecer algo grande, mas ele vai recuando e ele vai abaixando a régua até que você comece a pensar, isso não é pecado. Você quer ver um exemplo? Eu vou ler um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 8. Eu vou ler dos versículos 25 ao 28, que diz assim: então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não é sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são sacrilégios para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes parecem sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem pelo deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir, oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem também por mim. Eu quero começar dizendo o seguinte, né? Esse texto aqui, ele traz algumas alegorias ou algumas figuras. Hebreus 10:1 diz que a lei não tem a imagem exata das coisas, mas são sombras de bens vindouros. Aqui alguns tipos e antítipos, né, que vão ser vistos depois. Primeiro, ele fala a respeito versículo 26, fala a respeito de Faraó, Moisés, né, e do Egito. Essas 3 figuras, elas são importantes para a construção daquilo que nós vamos tratar. Quando falamos de Faraó, nós falamos da figura do diabo. Então, Faraó tipifica Satanás. Quando nós falamos de Moisés, nós estamos falando de um tipo de Cristo. Aliás, foi o próprio Moisés diz, né? Irmãos israelitas, Deus levantará do meio de vocês um varão semelhante a mim. Quando Deus levantar, ouvi a ele, esqueçam de mim.
né? E ele fala de um terceiro aspecto, que ele fala do Egito. O Egito é um mundo, não o mundo do globo terrestre, mas o mundo institucional, né? E são padrões morais mundanos. Dito isso, nós precisamos então entender essa construção do nosso entendimento, porque nós estamos falando das armadilhas do diabo. E é interessante como o diabo começa de maneira sutil trazer para nós, ou tentar nos afastar da presença de Deus. E a primeira estratégia do diabo é não nos deixar ir. A primeira estratégia do diabo, tipificado pelo faraó, diz, olha a frase dele: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Não saiam do Egito. Não saiam do mundo. Há muitas pessoas tentando ser cristãos fiéis sem sair do mundo. Há pessoas que acreditam estar servindo a Deus, mas sem sair do mundo. Sem abandonar velhas práticas, sem abandonar o pecado, sem abandonar. Dietrich Bonhoeffer, no livro Discipulado, ele chama isso de graça barata. Ele fala que é uma conversão sem arrependimento, uma vida sem renúncia. E a pessoa que não renuncia, ela não pode servir a Deus. Né? A Bíblia diz, aquele que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Ou seja, né, Paulo diz, olha, nós estamos falando da instituição mundo, não que nós não possamos conviver com o mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos aqui, mas Paulo escreve aos Filipenses e diz, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos um Salvador. Então, a nossa vida não está aqui. O nosso pensamento, nossa adoração não deve estar no mundo. Nós precisamos sair do mundo. Ou seja, um cristão que diz amar a Deus, ele precisa sair do mundo. Por que ele precisa sair do mundo? Porque o próprio Moisés, ele explica. Né? Quando o faraó faz a proposta para ele, Moisés diz para ele, não é sensato. Não é inteligente da nossa parte ficarmos no mundo. Por que não é inteligente, irmãos? Porque aquilo que nós oferecemos como sacrifício ou como louvor a Deus é para o mundo abominação. Uma vida cristã, a nossa vida de santidade é abominação. A nossa defesa pela vida e pelos costumes para o mundo é abominação. O mundo quer orgias, o mundo quer aborto, o mundo quer práticas sexuais ilícitas, o mundo quer viver de maneira no hedonismo mundano. Eles querem fazer o que melhor lhes parecer. E o nosso sacrifício, a nossa renúncia para o mundo não serve. Então, não tem como eu e você servirmos a Deus sem deixar o mundo. Não tem como eu e você andarmos nos caminhos do Senhor sem renunciar o mundo. Nós não somos daqui, a nossa pátria não é daqui, nós não devemos nada a este mundo. Nós andamos por este mundo, mas não somos deste mundo. Então, olha que paradoxal. Mas quando nós estamos aqui, nós não somos daqui. Então, Moisés diz, olha, não é sensato que nós estejamos ou vivamos nessa cultura. E o Egito tipifica as imoralidades, tipifica a idolatria, tipifica, né, a escravidão. Então, Moisés está dizendo, não, e assim, para você que é cristão, ou para você que está entrando nos caminhos do Senhor, não tem como você servir a Deus, mas sendo escravo do diabo. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ou você é filho de Deus, ou você está entregue à ira, né? Você está entregue ao inimigo. Então, ele está dizendo, não nós, porque assim, irmãos, se nós somos cristãos verdadeiros, a nossa presença incomoda. Ou seja, quando nós acordamos de manhã, a nossa presença tem que incomodar. Olha o rei Acabe, quando ele olha para Elias, ele diz, você é um agitador. Por que você é um agitador? Porque você vai contra os planos do diabo. E é interessante que eu li um livro do C.S. Lewis essa semana, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz.
E é interessante como ele constrói essa ideia do diabo de fazer da maneira progressiva. O diabo não se mostra agressivo. E quando se mostrou no livro, né, que eu li, quando se mostrou agressivo demais, o cara se converteu. Então o diabo sempre vai ter essa sutileza. É disso que o diabo fala, de uma sutileza para nos enredar. Então não dá para sermos cristãos ainda no mundo. Ou você é do mundo ou você é cristão. Né? Ou você serve a Deus ou não serve a Deus. Não dá para ser o meio termo, né? E é disso que nós vamos tratar no próximo tópico. Então, a primeira armadilha do diabo é não querer te deixar sair. O diabo quer te manter ali, no mesmo lugar, na mesma letargia. Se você não se mover, né? Pode ser que o diabo não tenha muito êxito na sua vida, em fazer o que ele quer fazer através da sua vida. Mas se você não for para Deus, para ele já está bom. Mas há um segundo aspecto que ele disse, verso de número 28, disse o faraó, eu os deixarei ir oferecer sacrifício ao seu Deus no deserto, mas não se afastem muito. A segunda proposta do diabo, a segunda armadilha do diabo para nós cristãos, ou para a vida do cristão é, você pode ir, tá bom. O diabo diz assim muitas das vezes, você pode, quer ir? Vai, não tem problema. Eu não vou te impedir de ir, mas não vai muito longe. O que isso significa? Não vai muito longe. O diabo muitas das vezes ele costuma fazer com a gente, sabe o quê? Dizer assim, tá bom, vou deixar você pensar que você é crente. No livro do C.S. Lewis, ele fala a respeito disso, né? Ele fala de pessoas que frequentam o culto, fazem uma liturgia, mas não são convertidos. Meu Deus, porque eu fico imaginando quantas pessoas estão na igreja, mas não são convertidos. Quantas pessoas estão na igreja no domingo, mas na segunda-feira elas vivem uma vida tão mundana quanto os do mundo. Quantos estão lá dentro da igreja no domingo, chorando, falando em línguas e profetizando, mas na segunda-feira eles voltam ao mesmo estado, né? Eles voltam à mesma vida promíscua, eles não são convertidos durante a semana. E eu gosto muito do Anderson Silva, que ele fala da igreja da segunda-feira. Nós não somos cristãos somente no domingo. O Charles Finney, eu acho que é o Finney, escreveu um livro, A Cultura do Avivamento. E nesse livro ele fala a respeito, né, da vida cristã. Ele diz que as pessoas elas pregam durante 1 hora nos púlpitos da igreja, mas e depois de 1 hora de pregação elas destroem tudo durante uma semana de vida promíscua. Então, olha que assustador que é isso, né? Nós podemos, muitas das vezes, se não olharmos as armadilhas do diabo, sermos cristãos na igreja e omissos fora. Então, eu postei uma frase outro dia, eu não me lembro de quem que que fala que é lamentável porque nós somos cristãos no domingo, nós somos ímpios no serviço e somos demônios dentro de casa. Ele diz que a coisa mais triste é você ser um cristão no domingo, um ímpio no seu trabalho e um demônio na sua casa. Olha que forte isso, porque eu posso ser cristão somente dentro da igreja. E aqui quando o diabo está dizendo que ele é capaz de dividir conosco, que ele é capaz de nos dividir com Deus, ele está dizendo, para mim tanto faz se você vai lá e vem aqui, porque no final, essa divisão do seu coração te dá para mim. Ou seja, quando alguém ela vai para Jesus, mas não se entrega completamente, espírito, alma e corpo, ela não está andando nos caminhos do Senhor. Porque eu vi uma ilustração, e eu gostei muito dessa ilustração, que o cara dizia o seguinte, e o cara era uma visão de um cara que estava olhando para uma divisória entre o céu e o inferno. E era interessante que nessa divisão entre o céu e o inferno tinha um muro. E nesse muro tinha um cara andando de um lado para o outro, todo preocupado, ia para um lado, voltava e tal. E do lado do céu, os anjos ficavam gritando para ele, vem para cá e tal.
E enquanto eles gritavam do lado do inferno, o Satanás não fazia nada. O Satanás não se movimentava. Aí o cara que estava assistindo a cena, ele ficou preocupado, né? Ou ele ficou intrigado e foi perguntar para o diabo, né? Para os demônios lá que estavam fazendo as suas torturas. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou entendendo. O lado de lá, o céu, está procurando, né? Chamando o rapaz para ir para lá e tudo mais, e parece que por lado de cá vocês estão tranquilos, vocês não falam nada e tudo mais. E o demônio que olhou para esse cara e disse assim para ele: olha, enquanto ele estiver em cima do muro, ele é nosso. Por quê? Porque o muro fomos nós que construímos. O muro é o diabo que constrói. Sabe assim, há um muro que Deus constrói para nos separar do mundo. Mas há um muro que o diabo constrói para que nós possamos andar para ele. É um simulacro do muro de Deus. E se nós andarmos, ou qualquer um que andar nesse muro, né, não entendendo que ele precisa se render completamente à vontade de Deus, ele é do diabo. Então você pode ser do diabo sem, né, fazer nada absurdamente pecaminoso. O diabo tem essa estratégia de dizer assim: dá para você ir no culto no domingo e frequentar e no despacho, na macumba, no outro dia. Dá para você, né, adorar a Deus no domingo e se prostrar diante de um santo de gesso na segunda-feira. Ou seja, olha que estranho, o diabo não se importa de dividir você, porque no momento em que você está dividido, você não é de Deus. Então, no momento em que nós estamos divididos, nós não somos de Deus, né? Então, mas no capítulo 10, no versículo 11, há um outro aspecto que o diabo faz na nossa vida. E esse aspecto precisa ser entendido. Versículo 11 diz assim, depois, né, das pragas e tudo mais, vai ter umas pragas ali. Disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixar ir com as mulheres e crianças. Não, peraí, verso 9. Então Moisés, verso 9. Moisés respondeu. Não, peraí, verso 8, gente. Peraí, dá uma embananada aqui. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão, prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas me digam quem irá. Então a pergunta do diabo é: tá, você foi para a igreja, né? Você não ficou no mundo, foi para a igreja, mas quem tanto vai com você? O que você pretende levar? Ou quem você pretende levar da sua família para a igreja? Moisés disse. Moisés respondeu: temos de levar todos, jovens e velhos, os nossos filhos e as nossas filhas. Olha que interessante, porque servir a Deus é família. Porque o ataque do diabo, ele não começa, ele não deixa de passar pela nossa família. Então o diabo perguntou: quem é que vai? Porque ele está dizendo, porque às vezes às vezes você se converteu, alguém né, e você vai para a igreja, mas a sua família não converte, você diz: não, deixa eles lá, deixa eles viverem a vida deles, eu não interfiro. Mas eu quero dizer para você, se você vai, você tem que procurar levar a sua família. Se você conheceu a Jesus, você tem a obrigação de levar a sua família. Seus filhos, seu cônjuge, seus pais, seus irmãos, é sua obrigação falar de Deus para eles. E o diabo diz para o Moisés: quem é que vai? Quer dizer, qual é a perca? Qual é a baixa? Porque às vezes, irmãos, só você convertido em casa, o diabo diz: tá tranquilo. É mais fácil eu desconverter ele do que ele converter as pessoas, porque ele não fala de Cristo. Ele não, ele não vai levar a família dele. E aqui fica algo interessante. Nós, pais, temos que aprender. Nossos filhos precisam ser criados na demonstração do Senhor. Eu conversava uma vez com um amigo e ele disse assim: eu não levo meu filho para a igreja, né? E ele seria pai. Naqueles dias, ele diz assim: eu não vou levar meu filho forçado para a igreja. Eu vou deixar ele escolher. Eu disse: você está errado, porque
ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando for velha ela se lembrará dele. Ele está dizendo, é você quem ensina o caminho. Aliás, o caminho não, você que ensina no caminho. Você vai andando e mostrando a direção para ele, e ele vai te seguir. Mas a estratégia do diabo é essa daqui. Disse-lhe o faraó, vocês vão mesmo precisar que do Senhor, quando eu vos deixar ir com crianças e mulheres. É claro que vocês estão de má intenção. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Olha como o diabo ele age. Então assim, Moisés está dizendo, nós vamos adorar. Tá bom, se é só você vai. Se é só a sua vida que eu vou perder, muitas das vezes o diabo está disposto a abrir mão da sua vida. Mas quando ele percebe que mais gente vai, ele diz, não, daí não. O diabo ele não quer deixar com que nós adoremos a Deus em família. E é por isso que as brigas acontecem antes do culto. É por isso que o diabo começa a tentar os nossos filhos, o nosso casamento, a saúde mental e espiritual da nossa casa antes do culto. É por isso que o diabo quer nos afastar da presença de Deus antes do culto. Porque ele não quer que a nossa família vá para a presença de Deus. É por isso que os nossos cultos, muitas das vezes, guiados por aqueles que não têm entendimento, são cultos que não atraem a juventude, não trazem os nossos jovens para a presença de Deus. Ou seja, o diabo quer que os jovens e adolescentes pensem, o culto é chato. O culto não tem nada para mim. E quando eles pensam isso, eles fazem como o filho pródigo de Lucas 15. Né? O mundo parece mais interessante para os jovens do que a igreja. E eu não estou falando aqui de nós transformarmos a igreja no mundo. Mas eu estou dizendo de nós pegarmos e olharmos para a nossa juventude e dizer o que a juventude precisa ouvir e como ela precisa ouvir. Nós temos sido tão irrelevantes no reino de Deus, nós temos sido tão superficiais no reino de Deus, porque nós não decidimos a forma de nos comunicar. Então, às vezes nos comunicamos com pessoas de cabeça branca, e somos ótimos para comunicar com as pessoas de cabeça branca, mas os jovens não estão indo para a igreja. Às vezes nós temos uma linguagem jovial e os velhos não estão indo na igreja. Às vezes nós temos uma visão familiar tão boa e o solteiro não quer ir na igreja. Mas às vezes nós focamos no solteiro e o casado não quer ir na igreja. Às vezes nós focamos no ministério masculino e as mulheres não querem ir na igreja. Às vezes focamos no ministério feminino e os homens aí não querem ir para a igreja. Nós precisamos entender, adoração são todos. Então adoração não é só para o pai de família, mas é para os filhos. Mas também não é só para o pai e para os filhos, é para a esposa. Mas também não é só para o pai, para a esposa e para os filhos, é para os netos. Mas também não é só para o pai, para a esposa, para os filhos e para os netos, é para os nossos pais, antes de nós, depois de nós e consequentemente. É por isso que quando Deus chama Abraão, ele diz, Abraão, eu te escolhi para que você ordene a sua casa e os seus filhos e os filhos deles depois deles. Qual é a nossa função como cristãos? É trazer a nossa família à presença de Deus. Então todo o processo que nós temos é de continuar buscando a presença de Deus. E como nós vamos fazer isso? Trazendo a presença de Deus toda a nossa casa, né? Então, a primeira proposta do diabo é não sai, fica. A segunda proposta é vai, mas não precisa ir longe, pode servir a mim, né? O diabo dizendo, você pode servir a mim, pode servir a Deus, né? E depois ele diz assim, não, beleza, se você quer ir, você vai, não tem problema, sua vida eu estou disposto a abandonar, não vou te perturbar, mas ele diz algo que é muito assustador, ele diz, não leve a sua família. Então olha que progressividade do diabo, primeiro ele não quer que você vá, aí ele vê que você vai, ele abre concessão e diz assim, não, vai, mas não vai longe. Ele diminuiu, abaixou a régua. Depois ele diz, não, tá bom, pode ir você, serve a Deus tranquilo, mas não leva a família. Mas há um quarto e último aspecto que o diabo faz, que tem sido a armadilha dele nesses últimos tempos, é fisgar o cristão pelo bolso. Todo cristão
todo mundo é trazido pela avareza. O diabo, quando vai tentar Jó, por exemplo, ele diz, olha os bens dele. Ou seja, né, e ele fala para Deus, ele diz, olha, mas também, olha por que ele te serve. Olha quantos bens o Senhor deu para ele. Olha como o Senhor cerca ele com um muro. Olha como o Senhor o serve de bênçãos. Nós não servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar. Nós servimos a Deus por quem Ele é. E olha que interessante. Então, Faraó, do capítulo 10, do verso 24. Então, Faraó mandou chamar a Moisés e disse, vão, prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas, verso 25, mas Moisés contestou, tu mesmo nos darás os animais para o nosso sacrifício e holocausto que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos irão conosco, nenhum casco de animal será deixado. Temos de escolher algum deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus. Enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Olha aqui, esse ponto aqui que interessante. Então o diabo tentou fazer tudo para que nós não fôssemos. Mas agora que está todo mundo dentro, qual a proposta do diabo? Seja mesquinho na obra de Deus. Coloque o seu coração no dinheiro. É por isso que Jesus vai dizer que a única coisa que pode competir com o coração do homem, ele diz, né, que é mamão, que é o dinheiro. E é interessante porque às vezes as pessoas estão dispostas a dar o seu tempo para a igreja, a doar, né, os seus dons, a colocar os seus dons na igreja. Mas quando fala na questão financeira, aí eles emburram. Olha como nós somos infantis. E o Anderson Silva diz, né? Nós somos tão infantis ao ponto de que nós devemos gastar 20, 30 minutos do culto para falar de oferta. E se nós precisamos gastar tudo isso para falar de oferta, é porque o nosso gado ainda está no Egito. Nós não temos problemas, e isso me incomoda. Eu tenho uma livraria, e às vezes eu vou falar com um cristão, falo, cara, você tem que investir no seu ministério, comprar materiais para você ler, estudar e conhecer. Mas aí a pessoa diz assim, não tenho dinheiro. Mas a mesma pessoa que diz não tem dinheiro, daqui a pouco vai comer um lanche, gasta 60, 70 reais em pizza, em lanche. Eu não sou contra você comer. Mas talvez o seu dinheiro, as suas finanças estão investidas no mundo. Elas não servem a Deus. E Moisés, talvez de todas as propostas do diabo, a que mais incomoda Moisés, né? E a Bíblia diz, e Moisés contestou. Moisés retrucou. Moisés ficou bravo com aquilo. Ele diz, não vamos deixar o nosso dinheiro. Porque Jesus diz, aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro, aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Aonde nós investimos, é onde nós entendemos que está o chamado nosso, né? É onde nós amamos. Nós investimos na nossa família, porque amamos a nossa família. Nós investimos no nosso ministério, porque amamos o nosso ministério. Mas nós investimos em pessoas, porque nós amamos pessoas. Então, Deus tem me dado um ministério de uma livraria abençoada, e eu sempre estou abençoando pessoas. Então eu sempre estou pegando um livro, levando e dizendo, toma, isso é para você, isso é presente de Deus para você. Eu sempre estou pegando algo que Deus me dá, estou abençoando outras pessoas. Por quê? Porque o meu gado não deve ficar no Egito. Então, é importante entendermos que o diabo, muitas das vezes, ele não vai mexer com pornografia, ele não vai mexer com homossexualidade, ele não vai mexer com aborto, ele não vai mexer com assassinato, ele não vai mexer com adultério, mas ele vai mexer nas suas finanças. Ele vai transformar você num crente mesquinho, e um crente que não abençoa, um crente que foi na casa do pão, comeu do pão, recebeu do pão, mas que não é capaz de dizer, olha, eu fui salvo nessa instituição, e eu vou investir em quem me salvou. Porque assim, Malaquias 3:10, nós precisamos entender, Malaquias 3:10, quando Deus diz, vocês estão me roubando, o que ele está dizendo é, vocês estão roubando o meu direito de ser o pai social do meu povo. Porque o dinheiro
do Deus invisível está no nosso bolso. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer através da nossa vida, através da nossa finança. Deus não vai descer com um anjo, né, com uma maleta de dinheiro. Então, o recurso de Deus está nas nossas mãos. O que Deus tem para abençoar outras pessoas está em nossas mãos. E essas armadilhas do diabo é que tem afastado o povo da presença de Deus. São essas armadilhas do diabo que tem feito com que nós não olhemos para a palavra de Deus de maneira correta ou para o nosso próximo de maneira correta. E o apóstolo Paulo, e eu vou encerrar, em Efésios, capítulo de número 6, versículo 10, o texto é muito conhecido. Ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Como? Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas, armadilhas, ardis do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, depois de ensinar para nós qual luta nós estamos vivendo, que é essa que eu já falei aqui para vocês. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo, ido para a presença de Deus, saído da presença do mundo, levar a sua família e entregado os seus bens. Ele diz, depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo. Como que você vai se manter firme? Cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então nós precisamos entender que a nossa batalha só vai ser vencida se nós estivermos revestidos da armadura de Deus. Se revista da armadura de Deus, para não cair nas astutas ciladas do inimigo. Seja sóbrio e vigilante, porque o vosso inimigo, o diabo, anda em derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Fique esperto, que Deus nos conceda a graça para que nós não venhamos a cair nas armadilhas do diabo e sermos enredados e voltarmos de volta para o mundo, né? Ou não sair dele. Que você ainda que não é convertido, não conhece a Deus, que Deus possa tocar o seu coração em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que através da palavra de Jesus, através do poder do Espírito Santo e do sangue de Jesus, você venha ser resgatado desse mundo de trevas para a luz de Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Você que ficou até aqui, né, e que chegou até essa parte do vídeo, você seja abençoado por Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa trazer grandemente livramentos para a sua vida, que você possa ser uma pessoa firme nos mandamentos de Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?